Em tempos antigos, tão antigos que já não se sabe ao certo em que ano aconteceram, existia um caminho que quase ninguém mais lembrava. Não aparecia em mapas. Não era citado em livros. E raramente alguém ousava segui-lo até o fim. Diziam os mais velhos que aquele caminho não levava a um lugar, mas a um estado de espírito. À beira desse caminho esquecido vivia um velho mago. Os cabelos longos e brancos caíam como névoa sobre seus ombros cansados. A barba, espessa e prateada, guardava o cheiro da fumaça da fogueira que nunca se apagava. Ele passava as noites sentado sobre o tronco de uma árvore antiga, olhando o fogo dançar lentamente, como se cada chama fosse uma memória viva. Atrás dele, uma casa simples de taipa resistia ao tempo. Pequena, silenciosa, firme. Assim como o próprio mago. Cães dormiam ao seu redor. Alguns atentos. Outros profundamente adormecidos. Sentiam que ali não havia perigo. Apenas histórias. O céu. Ah, o céu daquela noite. Era escuro como o fundo de um lago profundo, pontilhado de estrelas que pareciam observar tudo em silêncio. Nenhuma pressa. Nenhum ruído além do vento e do estalar da lenha queimando. E foi naquela noite, quando a lua estava alta e o mundo parecia mais lento, que alguém surgiu no início do caminho. Um viajante solitário. Ele caminhava há dias, ou talvez anos. Nem ele mesmo sabia mais. Seus pés estavam cansados, mas seu olhar carregava algo ainda mais pesado. A sensação de nunca chegar. O mago levantou lentamente os olhos. Não se surpreendeu. Ele sempre sabia quando alguém vinha. Sente-se, disse o velho, com uma voz baixa e tranquila. O fogo ainda tem tempo. O viajante obedeceu. E ali, à luz tremulante da fogueira, começou uma história que poucos ouviram. E quase ninguém esqueceu. Pausa longa, respiração, som de vento suave. Porque algumas histórias não servem para acordar a mente, mas para acalmar a alma. E esta era uma delas. O viajante estendeu as mãos em direção ao fogo. O calor era suave, confortável. Parecia aquecer não apenas os dedos, mas algo mais profundo, escondido no peito. O mago permaneceu em silêncio por um longo tempo. Observava as chamas como quem lê um livro antigo. Cada estalo da lenha era uma palavra. Cada faísca, uma lembrança. Há quanto tempo você caminha? Perguntou o velho, sem tirar os olhos do fogo. O viajante respirou fundo antes de responder. Pensou. Tentou contar, mas desistiu. Não sei, disse por fim. Apenas caminho. O mago assentiu lentamente, como se aquela fosse a resposta esperada. Todos os que passam por este caminho dizem o mesmo. O vento soprou mais forte por um instante. As estrelas pareceram piscar. Os cães se mexeram, mas continuaram deitados, tranquilos. Diga-me, continuou o mago. Para onde você vai? O viajante abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele percebeu, naquele instante, que nunca soube exatamente o destino. Sempre havia um próximo lugar, uma próxima cidade, uma próxima promessa. Mas nunca o fim da jornada. Eu só queria chegar, murmurou, quase como um pedido de desculpas. O mago sorriu de leve. Um sorriso cansado, cheio de compreensão. Chegar é fácil, disse ele. Difícil é saber quando parar. O viajante franziu a testa. Parar. Sim, respondeu o velho. Alguns caminham porque precisam. Outros, porque fogem. Mas os mais cansados, caminham porque esqueceram como descansar. O silêncio voltou a tomar conta do lugar. A fogueira crepitava. O céu permanecia imóvel. O tempo parecia ter desacelerado.
O viajante sentiu algo estranho. Como se aquelas palavras não fossem novas, mas esquecidas. E o senhor? Perguntou ele. Por que ficou aqui? O mago finalmente virou o rosto. Seus olhos refletiam o fogo. E algo mais antigo que o próprio fogo. Porque um dia eu também caminhei. Ele se levantou devagar. O tronco rangeu sob seu peso. O velho deu alguns passos até a entrada do caminho esquecido. E também achei que nunca chegaria. O viajante sentiu um arrepio leve. Não de medo, mas de reconhecimento. Talvez, apenas talvez, ele estivesse diante de alguém que já viveu exatamente a mesma estrada. O mago apontou para o caminho escuro, onde a trilha desaparecia entre árvores silenciosas. Esse caminho não foi feito para levar você a algum lugar, disse ele, com voz baixa. Foi feito para fazer você se perder, até lembrar quem é. A fogueira estalou mais forte. Uma faísca subiu ao céu e desapareceu entre as estrelas. E o viajante percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez não fosse o destino que sempre lhe faltou, mas o descanso. O mago voltou a se sentar no tronco, com movimentos lentos, como se o tempo lhe obedecesse. Pegou um galho fino e mexeu as brasas, fazendo a fogueira respirar novamente. Escute bem, disse ele, em tom baixo. Nem todo o caminho existe para ser vencido. O viajante permaneceu em silêncio. Sentia-se pesado, mas não cansado. Era um peso diferente. Como quando o corpo entende algo antes da mente. O mago continuou. Há muitos anos, quando eu ainda tinha pressa, também caminhei por esse mesmo chão. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem como vozes antigas. Eu tinha um destino. Ou pelo menos, achava que tinha. O viajante ergueu o olhar, atento. Diziam que além das colinas havia uma cidade onde nada faltava. Onde o descanso era eterno. Onde ninguém precisava ir embora. O mago soltou um pequeno riso, curto e distante. Então eu caminhei. A fogueira iluminou o rosto do velho, revelando marcas do tempo. Linhas profundas. Olhos serenos. Uma paz conquistada à custa de muitas noites sem dormir. Passei por vilas que desapareceram. Dormi em casas que hoje não existem. Cruzei pontes que só continuam vivas na memória. O viajante engoliu em seco. Cada palavra parecia encaixar perfeitamente em sua própria história. E quanto mais eu caminhava, continuou o mago, mais distante o destino ficava. Ele mexeu novamente o fogo. Até que uma noite, como esta, eu parei. O silêncio ficou mais denso. Os cães levantaram a cabeça por um instante, depois tornaram a deitar. Não porque cheguei, mas porque não consegui dar mais um passo. O viajante sentiu o coração bater mais lento. Foi ali que entendi que o caminho não queria ser atravessado. O mago olhou diretamente para ele. Queria ser escutado. Uma brasa estalou. O som ecoou como um pequeno trovão distante. Alguns caminhos nos levam a cidades. Outros nos levam de volta para dentro. O viajante sentiu os ombros relaxarem sem perceber. E o que acontece com quem nunca para? Perguntou, quase em sussurro. O mago fechou os olhos por um instante antes de responder. Eles continuam andando, mesmo quando o corpo dorme. Um arrepio suave percorreu o ar. São esses que dizem nunca chegar. A fogueira começou a baixar. As chamas agora eram mais baixas, mais lentas. Como se também estivessem se preparando para descansar. O mago apontou para o chão, ao lado do fogo. Sente-se. Esta noite. Você não precisa caminhar. O viajante hesitou. Mas apenas por um instante. Sentou-se na terra morna, apoiando as costas no tronco. Respirou fundo. Pela primeira vez, o caminho não o chamava. E isso não causava medo.
Apenas silêncio. O viajante permaneceu sentado, sentindo a terra fria sob as mãos. O silêncio ao redor já não era vazio. Era um silêncio cheio. Como se algo estivesse sendo dito sem palavras. O mago observava o céu estrelado, contando constelações que só ele parecia conhecer. Existe um erro antigo, disse ele, com a voz baixa e profunda, que atravessa gerações. O viajante manteve os olhos no fogo, agora reduzido a brasas suaves. As pessoas acreditam que o caminho existe para ser vencido. O vento soprou lentamente, fazendo as chamas dançarem pela última vez. Mas o caminho existe para ensinar a parar. O mago pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Veja! A terra não corre. A árvore não se apressa. Os cães se moveram lentamente, como se estivessem ouvindo também. E ainda assim, tudo acontece. O viajante sentiu os olhos pesarem levemente. Quando alguém insiste em chegar, o caminho se alonga. O mago voltou a olhar para ele. Quando alguém aceita estar, o caminho se fecha. O viajante respirou fundo. O ar entrou mais frio. E saiu mais quente. Foi isso que aconteceu comigo? Perguntou, com a voz quase adormecida. O mago sorriu de lado. Ainda está acontecendo. O silêncio voltou, mais longo dessa vez. Não era um silêncio incômodo. Era um convite. Os antigos diziam que existe um ponto invisível em toda a jornada. O viajante sentiu o corpo afundar levemente na terra. Não é o começo, nem o fim. O mago tocou o chão com a ponta do galho. É o lugar onde o corpo descansa. E a mente solta. As brasas diminuíram ainda mais. Quem encontra esse ponto para de se perder. O viajante piscou lentamente. E quem não encontra? O mago respondeu após uma longa pausa. Continua chegando. Sem nunca chegar. Um grilo cantou. Depois outro. Depois muitos. Você sente? Perguntou o mago. O viajante percebeu que seus pés estavam quentes. As mãos relaxadas. A respiração profunda. Sinto que não preciso ir. O mago assentiu. Então esta noite, o caminho vai dormir. Ele soprou suavemente sobre as brasas. A luz ficou quase invisível. E quando o caminho dorme, ele não chama. O viajante fechou os olhos por um instante. E não sentiu medo. A estrada, pela primeira vez, ficou em silêncio. A noite avançou sem avisar. Não houve sinal. Não houve som. A escuridão apenas se acomodou entre as árvores. Como quem já conhece o lugar. O viajante respirava em um ritmo que não lembrava ter aprendido. O corpo estava ali. Mas o peso tinha ficado em outro tempo. O mago permanecia imóvel. Olhos semicerrados. Como se vigiasse algo que não podia ser visto. Quando alguém para, disse ele, finalmente. O mundo se reorganiza. O viajante não respondeu. Não por falta de vontade, mas porque a resposta parecia desnecessária. Os antigos acreditavam que o silêncio é um idioma. Uma coruja cruzou o céu, batendo asas lentamente. Mas é um idioma que só aparece quando não há pressa. O mago tocou o próprio peito. Aqui dentro existem ruídos que não são nossos. O viajante sentiu algo soltar, como um nó antigo desfeito sem esforço. São ecos de lugares onde nunca estivemos. O vento passou entre os galhos, produzindo um som contínuo, quase como uma respiração coletiva da floresta. Por isso, quando alguém desacelera, o corpo reconhece o caminho antes da mente. O viajante sentiu os olhos pesarem novamente. É assim que se atravessa, murmurou.
O mago inclinou levemente a cabeça. Não. É assim que se permanece. O silêncio se alongou mais uma vez. Não era vazio. Era macio. Existe uma travessia que não leva a lugar algum. O mago desenhou um círculo na terra. Ela leva para dentro. O viajante sentiu o peito aquecer. E o que se encontra lá? O mago sorriu, quase imperceptível. O mesmo que sempre esteve. O fogo, agora apenas um brilho tímido. Parecia pulsar no mesmo ritmo da respiração do viajante. Quando você aceita ficar, o mundo para de exigir. Os cães deitaram-se completamente, um após o outro, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser entendido. O viajante sentiu a testa relaxar, os ombros soltos, a mandíbula leve. Até o tempo. Aprende a esperar. O mago levantou-se devagar, sem pressa, sem ruído. Esta é a parte da jornada que quase ninguém aceita. Ele olhou para a estrada, que agora parecia apenas uma sombra. Um momento em que não se anda. O viajante fechou os olhos novamente. Dessa vez, não os abriu. A noite não avançou mais. Ela ficou. E o caminho? Não chamou. Não houve queda no sono. Houve um deslizamento. O viajante não percebeu o momento exato em que deixou de pensar. As imagens não se apagaram. Apenas ficaram suaves, como vistas através da água. A fogueira agora era apenas um brilho distante, mas ainda aquecia. O mago sentou-se novamente, sem pressa, como quem sabe que o tempo não está correndo. Quando o corpo dorme, sussurrou. A mente tenta acompanhar. A respiração do viajante se aprofundou. Lenta. Regular. Mas ela não consegue. O vento se tornou constante. Um som contínuo. Quase como um canto sem palavras. É aqui que começam as histórias que ninguém lembra ao acordar. O mago fechou os olhos por um instante. Os antigos chamavam isso de o meio do caminho. O viajante sentiu como se estivesse flutuando. Não para cima, mas para dentro. Não há sonhos ainda. Só passagem. As árvores ao redor não se moviam, mas pareciam observar. Se você ouvir passos, não se assuste. O viajante não ouviu passos. Ou talvez tenha ouvido e não se importou. São apenas lembranças caminhando, procurando um lugar para descansar. A fogueira estalou uma última vez e se acomodou em brasas. Você não precisa segui-las. O mago respirou fundo. Basta permitir. O peito do viajante subia e descia com facilidade, como se tivesse reaprendido a respirar. Agora, cada som fica mais distante. O vento, os insetos, a madeira e o silêncio. Mais próximo. O mago tocou levemente o tronco da árvore. Aqui. O tempo dobra. O viajante sentiu como se os minutos se espalhassem. Longos. Macios. Não existe passado. Não existe destino. A estrada havia desaparecido por completo. Existe apenas o agora, se dissolvendo. Uma sensação de peso agradável tomou o corpo do viajante, como um cobertor invisível. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar. Eles surgiram e passaram. Nada precisa ser segurado. O mago abriu os olhos e observou a noite. Você já chegou onde precisava. A respiração ficou ainda mais lenta. Os músculos soltos. O rosto sereno. Agora, o sono profundo reconhece o caminho. O fogo apagou-se por completo. Não houve escuridão.
Houve descanso. E a história continuou sem palavras. O viajante agora flutuava entre a vigília e o sono, como se estivesse pendurado em um fio invisível que ligava o mundo real à memória da noite. O mago permaneceu sentado no tronco da árvore, observando o viajante, mas também o céu. As estrelas piscavam suavemente, como se respirassem junto com ele. Nada mais importa agora. Nem o caminho que você percorreu, nem os passos que faltam dar. O vento continuava a cantar. Uma melodia que ninguém mais podia ouvir. Uma canção antiga que atravessava gerações. Escute apenas o que está dentro. O resto ficará do lado de fora. Os cachorros, agora imóveis ao redor, pareciam vigiar silenciosos, como guardiões da noite e dos sonhos. O viajante sentiu um calor tranquilo subir do chão. Uma sensação de proteção, como se a própria terra estivesse segurando. Aqui, você é apenas você. Sem pressa, sem medo, sem destino. O mago fechou os olhos novamente. E no silêncio que se seguiu, o viajante sentiu que cada memória antiga, cada história contada nas noites de infância, se alinhava com o ritmo da respiração. Não se apresse para acordar. Não há lugar para onde ir. A fogueira agora não emitia mais som, mas a luz que restava parecia tocar suavemente o rosto do viajante, como se cada centelha fosse uma lembrança. Uma história antiga que precisava ser contada apenas uma vez. O sono não é fuga. É reencontro. E, finalmente, sem esforço, o viajante se deixou ir completamente. O corpo relaxou. Os músculos afundaram. O coração se aquietou. As árvores sussurravam histórias em línguas antigas, que apenas aqueles que se entregam ao descanso conseguem compreender. Você chegou ao destino que nunca teve. A estrada terminou aqui, no silêncio. O mago respirou fundo uma última vez. Levantou-se lentamente e caminhou até a borda da clareira. Quem dormir aqui, ouvirá a história, mesmo sem palavras. O que foi vivido se tornará sonho. E o sonho, descanso profundo. O céu estrelado parecia inclinar-se para mais perto, como se estivesse testemunhando o momento final da vigília. O viajante dormia profundamente agora, totalmente envolto pela noite, pela clareira, pelo calor da fogueira apagada, pelos sons suaves da floresta. O mago, de costas para a casa de taipa, observou o silêncio se espalhar e sussurrou para ninguém em especial: durmam, e deixem que a noite conte o que não pode ser contado com palavras. A clareira se tornou ainda mais silenciosa, como se o próprio tempo tivesse parado. As estrelas, os troncos, o vento, os cachorros, a casa de taipa, todos agora aguardavam a história, para que ninguém esquecesse que havia lugares onde o sono e a memória se encontravam. E assim, a história do viajante que nunca chegava ao destino se completou, não com chegada, mas com um mergulho tranquilo no descanso, onde cada passo dado se transformava em sonho, e cada sonho em paz.